que é a mente 5D? É uma visão que parte do princípio que o mundo, o universo é totalmente mental. Então, é uma forma metafísica de entender o universo. Porque para a ciência física material, o mundo é feito de quê? Feito de coisas puramente materiais e a mente está no cérebro e a partir daí é que aparece o que nós chamamos de percepção mental, interpretação e tudo. Essa forma de ver a mente é a forma de ver do mundo material. E existe uma outra forma, um outro conceito de entender o universo como sendo uma expressão da mente. Então, ele é uma inversão. Como fala? Que a mente 5D é uma busca de entender o universo dessa maneira, que existem 5 aspectos da consciência. E esses aspectos têm funções, têm propósitos distintos e vão desenvolvendo a nossa compreensão do universo. Se o mundo é puramente mental, isso aí é uma visão, digamos assim, uma interpretação filosófica da mente. Se o mundo é puramente mental, o primeiro aspecto seria a percepção inconsciente, depois a percepção consciente, a própria consciência de si, e depois coisas que vêm da consciência, que é a intenção e a intuição. Então, vou mostrar um pouco esses 5 aspectos. Primeiro, inconsciente. O inconsciente seria a primeira dimensão do mundo mental, e não daquelas 3 dimensões de espaço-tempo. Imagine uma visão de dimensões a partir do mundo mental. Então, a primeira dimensão seria o inconsciente, que é uma mente auxiliar apoiadora que executa tarefas e hábitos e processos automáticos. Todos os animais, e todos, teoricamente até os vegetais também, manifestam algum tipo de mente inconsciente. Desde uma bactéria até um animal elevado, como o ser humano, um animal, não diria elevado, mas um animal mais complexo, que tem uma mente mais complexa, também tem essa mente inconsciente. E aí executa tarefas e processos mentais automáticos. A maioria dos animais fazem isso a partir da evolução e possuem muitos padrões automatizados. Comportamentos que tiveram sucesso são repetidos, repetidos, e nisso muitas memórias e crenças e padrões até de reação emocional estão embutidos nesse inconsciente. Mas também estão nos animais conscientes. Muitas das coisas que nós fazemos têm base, nossos impulsos do inconsciente. Evidentemente que essa interpretação parte do princípio de que a essência é a mente. Mas muitas das coisas que estão no inconsciente, o animal consciente pode praticar e inserir no inconsciente, seja repetindo com a prática, com mais ação, ou quando tem uma evolução mais complexa, como o ser humano, usando técnicas de visualização, afirmação e hipnose. Eu muitas vezes converso com o meu próprio inconsciente e peço coisas. Meu inconsciente, me acorde amanhã às 6 da manhã. Mesmo dormindo tarde, aí ele me acorda nesse horário. Mas você pode conversar muito com o teu inconsciente fazendo várias e várias coisas diferentes. Você pode fazer com que ele responda colocando coisas automáticas. Todo qualquer aprendizado que é praticado o suficiente, ele torna-se um aspecto inconsciente. Aí depois que, com o desenvolvimento dos animais, a mente totalmente consciente começa a desenvolver mais e mais uma percepção. Então, a percepção seria a segunda dimensão dessa forma de entender o universo sob o aspecto mental. Então, a mente material, o segundo aspecto dele é a percepção. A mente se envolve, percebe no mundo, começa a se desenvolver, se aprimorar, começa a perceber e interpretar as coisas. A partir dessa ação, todos os animais vão começando a evoluir. Essa seria a segunda dimensão, a percepção. Então, não é uma dimensão de tempo e espaço, mas é uma dimensão mental. Primeira dimensão sendo o inconsciente, a segunda, a percepção. A terceira dimensão seria a consciência. E a consciência é uma consciência observadora que está no centro do universo. E isso é uma questão para se refletir. Sob o ponto de vista mental, lembrando que não estamos analisando sob o ponto de vista da natureza. O inconsciente é a primeira dimensão da existência. Nela vivem os animais que não percebem a si mesmos, como sendo um eu.
Depois eles começam a ter um pouco mais de percepção e chega um momento que eles começam a ter uma percepção de um eu. A segunda dimensão da realidade seria a percepção. E essa terceira dimensão da realidade é a consciência. É uma consciência do eu. Só que o que é o eu não é exatamente o ego, como a maioria das pessoas fala. Esse é um modelo da mente em que diz que existe uma essência que é o eu e que preenche totalmente o universo. Mas não é com a sua predileção, com escolhas. Ah, eu sou assim, eu sou uma pessoa alegre ou triste, eu sou uma pessoa que gosto de tapioca, eu sou uma pessoa que gosto de macarrão. Não, essas predileções não são parte da consciência. A essência da consciência é a consciência de observar o universo. O que é o corpo, o que é o pensamento, as emoções, os padrões, as preferências, até os próprios sentimentos e emoções não são a própria consciência. A mente observadora em si, ela não tem um propósito definido de fazer isso ou aquilo. Ela observa e, à medida que ela observa, ela se expande para a sua observação. Aí, já vimos que esse tipo de interpretação do universo é uma interpretação filosófica animista, que acredita, aceita, né, no conceito da alma. Mas sendo que a alma, não se pode diferenciar a alma como sendo uma pessoa, uma personalidade. É uma observação, uma essência do ser, que observa tudo que está dentro da mente, fora da mente, no ambiente, em todas as situações, mas não é essas coisas. Não é a escolha. Ah, a minha personalidade é assim, então essa é a minha consciência, não. Sua consciência observa a sua personalidade, que é um comportamento que faz parte das suas percepções, do que você aprendeu, das suas crenças, do seu histórico e também do seu corpo, porque muitos dos comportamentos também vêm do nosso inconsciente, da nossa genética, da nossa estrutura corporal. Então a consciência seria a terceira dimensão. A quarta dimensão, então, é colocado como uma função chamada intenção, uma escolha. Isso é uma questão a gente refletir. O que seria escolha? É um direcionamento da nossa consciência para obter algo a mais, onde você busca ser uma melhor versão de si mesmo. Você começa a analisar tudo que está na sua percepção, inclusive no seu inconsciente, e começa a ter uma intenção de entrar num estado de foco para fazer algo. Então, a nossa consciência começa a ter a intenção de fazer alguma coisa criativa no que ela percebe. Ela começa a interagir com a percepção de maneira criativa, fazendo algo a mais, escolhendo coisas na percepção. Então, a quarta dimensão seria a dimensão da intenção. Eu sei que é uma questão filosófica mais sutil, mas é uma forma de entender o mundo sob o ponto de vista mental. E a quinta dimensão? A quinta dimensão seria a intuição. Alguns chamam de mente superior ou centelha divina interna, uma conexão com uma orientação que não é só de uma consciência, sim é o somatório de todas as consciências. Eu gosto de chamar isso de Deus, com apóstrofo. Por que Deus? Porque é o somatório de todos os eus do universo. Então é um propósito de senso de unidade com todo, que seria a intuição. E como é que você pode perceber essa intuição? A partir de uma sincronicidade ou de um estado puramente interno. Esse modelo de imaginar o universo com 5 dimensões mentais, sendo o universo mental, é uma forma paralela de entender o universo, além de imaginar o universo nosso, vamos chamar assim, quadridimensional. O universo físico é quadridimensional porque tem 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. Então, é um universo quadridimensional. Mas se você pensar bem, dentro dessa dimensão de espaço-tempo existe uma consciência. E essa consciência, ela existe lá agindo e com intenção. Então, dentro desse universo de 4 dimensões, nós teríamos uma quinta dimensão que seria a intenção da consciência. Então, essa forma de imaginar o universo é um foco, é uma conexão entre o mundo mental e o mundo físico. A partir disso, podemos só conceituar um pouco que é uma interação entre essas dimensões.
O inconsciente libera a consciência para focar em objetivos maiores. Ele automatiza o básico. A percepção permite que a experiência vital estimule a manifestação e comece a desenvolver a capacidade de perceber e intencionar e intuir. A intenção fornece os recursos de criatividade e a intuição alinha as ações a um propósito transcendente, evitando que as mentes que começam a se desenvolver fiquem muito focadas somente em si mesmas. Então, essa forma de pensar, ou da consciência em 5 dimensões, me parece uma forma interessante de trabalhar a mente. E é por isso que eu falei um pouco do estado vibracional. Porque o estado vibracional, ele é uma forma que as pessoas utilizam para trabalhar essa conexão da percepção com a consciência e com a intuição. O que é chamado estado vibracional por várias correntes metafísicas orientais e ocidentais é um estado de você perceber um mundo como um mundo mental, mesmo que você esteja no mundo físico. Alguns usam luz branca, violeta, dourada e dão simbologias para essas cores. Fica ao critério de cada um qual é as simbologias de cores que são mais agradáveis e auxiliam a esse processo. E ajuda esse tipo de respiração a fazer um alinhamento tanto do corpo físico quanto com o corpo mental, com o mundo mental. Eu queria propor que agora nós fazemos uma prática específica. Que prática específica é essa? É juntar esse estado vibracional com uma técnica de manifestação. O que é a técnica de manifestação? Nós chamamos muito de criar uma técnica mental de modelar o mundo, projetar, programar resultados. Nós usamos vários nomes. Então, essa é uma técnica mental, hoje é mais o exercício, né? Em que você imagine que o universo todo é uma esfera, mas ele tem 4 níveis. Um é o nível do ter, onde você imagina, visualiza as coisas que você quer de posses, realizar no mundo material, concretizar no mundo da matéria. Outros é o nível do fazer. E o nível do fazer é muito um nível emocional. Você sentir impulso de realizar e agir no mundo material de uma certa maneira. E existe um mundo, um aspecto um pouco mais sutil, que é o decidir e escolher. Decidir e escolher são, na verdade, a mesma coisa, mas são 2 verbos que simbolizam a mesma coisa, que é justamente você trabalhar no nível racional. E o nível mais sutil por cima é o nível do ser, é da sua própria identidade, que é o nível intuitivo. O trabalho, a proposta, é que vocês escolham agora uma determinada coisa que vocês queiram manifestar, que tenha um aspecto material, uma coisa que vocês vão ver, visualizar, concretizar no mundo material, e um aspecto emocional, como é que vocês vão se sentir ao trabalhar dessa maneira, a agir de acordo com esse objetivo. E também vão começar a pensar como é que vocês vão tomar decisões e como é que vocês vão escolher, o que vocês vão pensar racionalmente quando estiverem manifestando esse objetivo que vocês têm. E vocês também perceberem como intuitivamente esse objetivo, tanto no nível material, fazer, e no nível racional, como ele se alinha com o seu nível mais essencial, mais profundo. Isto é, como trabalhar o alinhamento tanto do nível material, com emocional, racional e intuitivo. E para isso nós vamos trabalhar usando essa sequência, essa técnica que está no lado direito da apresentação. Escolham agora um objetivo que vocês querem manifestar, que tem um aspecto material, um aspecto emocional, que é vocês se sentirem enquanto faz isso, um aspecto racional, que é vocês se pensarem enquanto fazem, e um aspecto intuitivo, de como vocês estão alinhando isso com o seu lado mais profundo e intuitivo. De olhos abertos ou fechados, mas de preferência experimentem com os olhos fechados. Busquem se lembrar e fazer um pouco aquele estado de energização, que é o estado vibracional. Respire lenta e profundamente, prenda o ar por um momento e carreguem a bateria do seu corpo, irradiando essa energia por todo o seu corpo. Soltando o ar, inspirando, prendendo o ar e expirando, e deixando os pulmões depois vazios.
À medida que vocês inspiram e expiram dessa maneira, vocês carregam de energia, vocês vitalizam o seu corpo. E agora vocês vão entrar em foco, vocês vão decidir exatamente qual é o objetivo que vocês querem. Assumam a sua intenção. Decidam preferir isso em detrimento de qualquer outra coisa. Esse é o momento agora para seus pensamentos se focarem em manifestar isso. E agora vocês vão visualizar, primeiro no nível material, como será isso manifestado no mundo material para vocês? É confortável, adequado? E agora visualizem como vocês vão se sentir emocionalmente enquanto fazem todas as ações envolvidas com esse processo. Enquanto vocês estão no mundo material agindo de alguma maneira e tendo a manifestação material daquilo que querem. E focalizem a atenção agora no que vocês decidem e escolhem. Quais são os pensamentos que passam por sua mente enquanto vocês estão fazendo o que escolheram fazer e estão manifestando materialmente o que escolheram ter? E agora sinto a conexão com o seu aspecto mais intuitivo, com o eu essencial, a centelha divina cósmica no universo.